E hoje, dia 8 de janeiro, saiu o resultado da MS Gás, tá? O resultado preliminar ainda, onde nós temos acesso ao site e lá já tem as nossas notas, tá? Mas a gente vai debater um pouco sobre as próximas etapas depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bom? Irazê aqui na área de novo. Hoje nós vamos tratar sobre as etapas finais desse concurso, né? Vamos ver o que foi que aconteceu. A IESES era para ter lançado o resultado ontem, dia 7, né? E acabou, né? Eu acho que tiveram muitos problemas lá que acabaram lançando essa madrugada, tá? Mas enfim, tá lá. Então a gente vai hoje tratar sobre as etapas finais, né? Do concurso da MS Gás, que é um roteiro claro do resultado da homologação, né, para a gente poder navegar um pouco com segurança e confiança nessas últimas etapas desse concurso, tá? Esse vídeo foi inspirado nesse comentário, né, onde o Felipe Arantes ele comentou, né, sabe se vai sair classificação preliminar? Então, eu me baseando nele, eu pensei, não, vamos trocar em miúdos, né, essas últimas fases agora para a gente poder ter uma noção do que é que está por vir. E fica até o final, que no final eu vou fazer uma análise em relação ao último concurso, tá, de 2021. Mas vamos lá. A jornada ela começa pelas semanas depois da prova, né? Então o processo pós-prova é uma maratona com etapas bem definidas. E aí eu organizei tudo em 4 fases para que vocês saibam exatamente o que esperar e quando agir, né? Então a fase 1 foi a divulgação dos resultados, a fase 2 é a janela dos recursos, a fase 3 é o cálculo final, né? Que é onde você já tendo o cálculo da nota, você teria um parâmetro para poder fazer ter uma noção de como foi seu nível de prova. E a fase 4 seria a homologação e os próximos passos, tá? Vamos lá. O primeiro marco que foi o resultado da prova discursiva, né, que foi no dia 29 de dezembro. Então, no dia 29 de dezembro foi divulgado, né, o resultado da prova discursiva apenas para os cargos de analista de processo organizacional direito. Aí vocês consultaram lá no site, né, claro, os profissionais que são da área do direito. E aí vocês viram lá o desempenho individual de vocês, né? Consultaram o site. No dia no dia 30, 31 foram os recursos, né, que vocês tiveram em relação à discursiva. Vocês tiveram o espelho e o gabarito preliminar, como a banca imaginou que seria a resposta das questões, tá? Dos itens cobrados. Aí vamos lá, a visão geral do desempenho, né, que seria a divulgação dos resultados. A data é 7 de janeiro de 2026, né, tipo ontem, né, só que eles não lançaram, passou da meia-noite, eles só lançaram na madrugada. Então, né? O que vai acontecer? A divulgação dos resultados das provas objetivas e disponibilização do boletim de desempenho individual para todos os cargos, né? Nesse dia, né, todos os candidatos que concorreram, eles vão ter acesso à nota da prova objetiva e, em tese, seria uma primeira visão da sua classificação, só que não saiu, né? Não sei se vocês perceberam, mas eles não lançaram uma classificação preliminar do concurso. Enfim, eu achei até estranho. Eles só botaram o resultado dos pedidos de revisão, né, das questões. E, enfim, estranho. Não saiu nem a posição que o candidato ficou. Pelo que eu pude perceber, eles não computaram nas notas objetivas as notas que foram anuladas, né? A não ser que vocês tenham outro juízo melhor aí, mas eu acho que eles não incluíram na nota agora as questões que foram nulas. Aí vocês comentem aqui embaixo, tá? Se vocês tiverem essa mesma impressão também. E aí, hoje, dia 8, né, de janeiro, começaram os recursos, né, a partir das 9 horas, né? E aí eles vão até a data do dia 9, tá aqui. Então o início foi no dia 9, dia 8, assim. A primeira oportunidade de revisão, né, que foi o recurso da prova discursiva, foi no dia 30 de dezembro, né, quem já fez o recurso, foi até o dia 31, a prova discursiva, e aí a gente tem o recurso da prova objetiva e o resultado preliminar, né, que é justamente a etapa que nós estamos agora. E aí essa é a janela para a gente contestar a nota da prova objetiva e os resultados preliminares do concurso. Eu não sei se vocês observaram, mas no site do IESES, né, ele não colocaram o gabarito definitivo, né? Eu não encontrei, pelo menos eu não encontrei o gabarito definitivo. E aí eles pedem para a gente fazer a revisão da nota, sendo que não tem o gabarito definitivo. Um pouco estranho, mas enfim. Se tiver lá, por favor, comentem aqui embaixo, tá? Eu não vi. Então os recursos começam no dia 8, a partir das 9 horas, indo até às 18 horas do dia 9 de janeiro de 2026.
E aí a resposta a estes recursos será divulgada juntamente com a classificação final após as 18 horas do dia 14 de janeiro. Então, uma semana depois, né, do resultado preliminar. E aí a classificação definitiva é divulgada quando? No dia 14 de janeiro de 2026, na quarta-feira, né, vai ocorrer a divulgação da classificação final do concurso da MS Gás. E aí, eu sempre estava naquela, né? Não sei se vocês perceberam nos vídeos que eu postei. Pô, será que homologação final? Então eu confundi um pouco com a classificação final. Classificação final é quando vai ter a nominação de todos os candidatos, né, na ordem que ficaram. E aí vai ser publicado isso, né? Então essa é a lista que vai definir a ordem dos aprovados, após todas as análises e os recursos, né? E a partir daí o foco vai se voltar para as próximas etapas convocatórias, né? Então eu ficava naquela, pô, será que vão chamar antes da classificação final para fazer a heteroidentificação? Achei muito estranho. Esse formato é um pouco diferente dos outros das outras provas que eu já fiz. E aí a gente precisa entender como é calculada a nota final do candidato, né? Então a pontuação final é uma média aritmética ponderada, né? O peso de cada prova ela vai variar de acordo com o cargo. Então, para os cargos sem prova discursiva, seria isso aqui, né? A nota dos conhecimentos gerais vezes 1, mais a nota do conhecimento específico vezes 2, dividir por 3. Então seria a média ponderada. Então você quer saber, lá no quando você recebeu o seu gabarito preliminar, tem lá a nota que você tirou no básico e a nota do específico. É só pegar a nota do conhecimento geral, né, vezes 1, mais a do conhecimento específico vezes 2, dividir tudo por 3, você vai ter uma noção da sua nota e como vai ficar a sua classificação depois, tá? E para os cargos com prova discursiva, que é o pessoal do direito, aí seria 0,25, né? Ou seja, a nota de conhecimentos gerais seria 25%, mais a prova de conhecimento específico vezes 0,45 e a nota discursiva, que equivale a 30% do valor designado para essa nota, tá? E se houver empate, né? Então, os critérios de desempate estão lá também regrados no edital. Se 2 ou mais candidatos tiverem a mesma pontuação, a ordem de preferência para a classificação será nessa ordem, né? Idade igual ou superior a 60 anos, né? Conforme o Estatuto do Idoso. A maior nota da prova discursiva se aplicava, no caso, somente para os profissionais de direito, né? E a maior nota de conhecimentos específicos, né? E depois a maior idade, né? Considerando todos os candidatos que estejam empatados. Então essa é uma ordem que já vem regrada dentro do edital 001 de 2025 da MS Gás, tá bom? Vamos lá. Continuando. Aí tem um detalhe no edital que é a cláusula de barreira, né? Que é a nota de corte. Como é que a gente definiria isso, né? A gente precisa atingir a nota mínima, né? Ela garante o quê? A aprovação no concurso, mas não a classificação, né? Então ela garante a aprovação. A aprovação, ou seja, eu fiz a prova, garanti o mínimo necessário para ficar nos classificáveis, né? Só que o edital ele vai estabelecer um limite de classificados para compor a lista final. Não sei se vocês perceberam, mas o concurso da MSGA geralmente traz uma vaga, no máximo uma reserva técnica, né, que é o RT, ou cadastro de reserva, conforme nomenclatura de outros concursos. Então, ela deixa claro lá no edital, né, serão considerados aprovados apenas os candidatos classificados em até 25 vezes o número de vagas previstas. Ora, se não tem, né, vagas previstas, claro que vão ser os 25 primeiros. Então, a exceção é para cargos com menos de 3 vagas, o cadastro de reserva, o limite mínimo é de 50 candidatos. Então, geralmente, quem está lá entre os 50 pode ficar na relação dos classificáveis, né? Dos classificados, cadastro de reserva. E aí eu tenho os reprovados por corte, né? Que são os candidatos que, mesmo com a nota mínima, não ficaram dentro dessa posição. Ou seja, no número 25 vezes o número de vagas previstas, né? E os candidatos com menos de 3 vagas fica limitado a 50. Então, entre os 50 primeiros, ficaria fora, mesmo que você tivesse atingido a nota de corte mínima. Aí eu botei um funilzinho aqui, né? Seriam somente a linha de corte para os reprovados por corte, beleza? Só para a gente exemplificar aí. Aí, depois dessa etapa, né, que sai a classificação final, aí vai ter os procedimentos específicos após a classificação. Então vai sair o resultado no dia 14, aí depois vai vir os candidatos em listas de cotas, né, que é o PCD negros e índios, né,
E aí você aparecerá na lista de classificação geral e uma lista específica para a sua cota. Lembra que vamos chamar um da ampla, o segundo da ampla, o terceiro seria o cotista. E aí vai embora, né? Então a entrevista de heteroidentificação para negros e índios ocorrerá antes da homologação final. Então lembra, dia 14 é a classificação final. A homologação final vai ocorrer depois, tá? Então, aguarde um edital de convocação específico para essa etapa. Inclusive, eu acho que foi a Gabriela, que, salvo engano, que comentou, né, esse detalhe, que eu não tinha me atentado. Então, obrigado, tá? Desde já. Então, vai ser a classificação final, sai a relação, e aí depois vai ter um edital específico para convocando o pessoal para a entrevista. E aí vai falar, né, do grupo de profissionais, da composição, né, que vai cuidar disso. E o cargo 2066, que é o técnico de processos tecnológicos, operação e manutenção, a classificação na prova objetiva é o primeiro passo, tá? Os candidatos classificados, eles serão convocados para a prova de aptidão, que é o TAF, né? Agora, importante, o TAF, ele é eliminatório, né? Ou seja, ele vai garantir ou não, né? Se você está apto ou não, né? A seguir no certame. E ocorrerá apenas no momento da convocação para os exames admissionais. Então, você vai ser convocado depois da homologação final e quando for convocado para iniciar os trabalhos dentro dos exames que você vai ter que prestar, o primeiro seria o TAF, tá? Então vai ser só depois da homologação final que deve ter o TAF. Isso não quer dizer que vocês descuidem. Por favor, continuem treinando aí para não perder nenhum tipo de pontos, nem correr o risco de não ser classificados por conta do condicionamento físico, tá? E aí, eu trouxe para vocês um estudo de caso, né? O que foi que aconteceu no concurso da MS Gás em 2021, que ela vai nos ensinar um pouco, pelo menos dar uma noção dos prazos, né? Então, para a gente ter uma ideia realista do ritmo dos eventos após a classificação, eu trouxe para vocês aqui como foi esse cronograma, né? Então, as datas exatas mudarão, mas a sequência e os intervalos são um bom guia, só para a gente ter uma leve noção. Então, vamos lá. No edital passado, estava prevendo que a classificação ela ocorreria seria bem aqui, ó. Seria no dia 23 de setembro, no dia 23 de junho. Essa seria onde seria o equivalente ao nosso 14 de janeiro agora, tá? Seria a classificação final, que é onde eu vou ter a relação nominal das pessoas, tá? Quase um mês depois, ocorreu a convocação para a entrevista dos cotistas, né? Dos negros. E no dia seguinte, no dia 23, seria os índios, né? Então, repare, se encerra no dia 16 de janeiro agora, ou no dia 14 de janeiro, então a perspectiva é que em até um mês ocorra a convocação, né? E aí vem com as datas específicas. Aí no dia quase 2 semanas depois, então repare, se é 23 e o resultado das entrevistas ocorre no dia 5, então geralmente na semana do dia 16 aqui, supondo, tá? Dia 16 de fevereiro, seria no final de semana seguinte, geralmente um domingo, tá? Então, olha só, a gente está falando aí de em torno de 40 dias. E aí, no dia 23 de agosto, ocorreu a homologação final do concurso, onde foi publicado o resultado definitivo, colocando todos os candidatos aprovados dentro da classificação, né, dentro das notas de corte, e inclusive uma lista separada, claro, para as pessoas, a classificação geral e a classificação dos cotistas, tá? E PCD, negros e indígenas. E aí, repare, como eles são organizados, né? Então, no dia 23 de agosto foi a homologação final. No dia 24 de agosto, né, de 2021, já teve o início das convocações. Então, repare, geralmente eles gostam de utilizar bem o cadastro de reserva, né, que é algo bem interessante da MS Gás, né? Então, o processo entre a classificação e o início das convocações, ele pode levar cerca de 2 meses. Então, quem mora em Mato Grosso do Sul pode esperar que em torno de 2 a 3 meses aí vocês já estão trabalhando lá dentro da MS Gás com toda a fé, tá? Então, quem é de fora, começa a se preparar, bota as barbas de molho aí, que a qualquer momento você pode ser convocado para começar os trabalhos lá. Então, é bem desafiador, né? O prazo aqui e como eles são organizados. Eu fiquei impressionado com isso. Então, a etapa final, né, que seria a homologação do concurso. O que é? O ato de homologação é a publicação oficial do resultado final do concurso, que é quando sai lá no Diário Oficial. Onde é publicado? No Diário Oficial do Estado do Mato Grosso do Sul. E o que é que vai conter? A nominata, né, de todos os aprovados.
Lembrando que a validade do concurso é de 2 anos, prorrogável por mais 2, começa a contar a partir da data de publicação. Então, se vocês observaram o site da MS Gás esse ano, vocês verão que lá em o concurso de 2021, algumas pessoas ainda foram convocadas no primeiro semestre já de 2025, né, ainda, e chamaram uma quantidade bem considerável, né? Inclusive teve um inscrito que solicitou para a gente fazer uma análise aqui do uso do cadastro de reserva pelas empresas, né? Estou até pensando em fazer algo parecido, tá? Então vamos lá, só para a gente pensar aqui. Então a jornada do início ao fim. Agora prepare-se para os próximos passos. Então em dezembro, a gente teve o resultado da discursiva e o recurso, certo? Isso em dezembro, beleza? Janeiro, a gente tem a objetiva, o recurso da objetiva e a classificação final, beleza? Pós-janeiro, aí tem as entrevistas, o TAF, a homologação e a convocação para posse. Tá? Só que aqui tem só um erro aqui que a equipe vacilou, né? Isso aqui vai ocorrer após a homologação, né? Antes não, tá? A homologação vem primeiro. Então vem a homologação do concurso e aí depois que vem as entrevistas e o TAF, tá? Depois a convocação para... não, tá certo, foi mal. Então vai ter a entrevista depois da classificação final, vai ter a convocação para entrevistas, o TAF, depois vem a homologação e aí vem a convocação para posse. Então, parabéns por vocês terem chegado aqui. A gente precisa se manter informado pelos canais oficiais e boa sorte, né, na sua jornada da MS Gás. Continua acompanhando no canal, no site da IESES, tá? Não percam, por favor, as informações, isso é muito relevante. E a missão agora é clara, né? Você já venceu a etapa intelectual, né? Que é a mais concorrida. E agora o próximo passo para a gente vai basicamente depender do quê? Da preparação física e mental, né? Primeiro, quem vai fazer o teste de aptidão precisa se preparar, né? Que é justamente o TAF, né? Que seria depois da homologação. E, claro, se preparar, né? Visualize-se na carreira, a oportunidade é real, né? A MS Gás, ela já mostrou que está com aptidão, né? Para chamar todos nós, né? Para garantir, todos nós, eu digo assim, todos os candidatos, né? Que foram convocados aí. Então deixa o like, comenta aí, compartilha, se inscreve no canal, né? E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem nos comentários, que a minha equipe fica dando uma olhada sempre, né? E assim que possível a gente tenta resolver e tirar qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Para vocês muito obrigado, boa sorte e até o próximo vídeo.